Capítulo 3 Minha história. Se você respeitar todas as regras, vai perder toda a diversão. Catherine Hepburn. O garçom ouviu o comentário de Leslie. Em um segundo, estava ao lado de nossa mesa, reabastecendo as taças. Assim que ele se afastou, Leslie perguntou: e então? O que aconteceu com você nestes últimos 20 anos, Kim? Foi quase uma maratona, comecei. Lembro-me de ter lido um livro aos 13 anos, sobre 4 homens e mulheres no fim da adolescência e início da casa dos 20 que viajaram por toda a Europa. A história descreve animadamente as aventuras que eles enfrentaram ao longo do caminho, as boas e as ruins. Eu morava em Nova Jersey naquela época, onde nasci e me criei, e o livro realmente me abriu os olhos para o fato de haver todo um mundo além de Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia. E esse foi um dos motivos de eu me mudar para o Havaí. Eu me lembro de que sua família morava em Oregon, disse Pat. Mudamos-nos de Nova Jersey para o Oregon, quando eu tinha 14 anos, respondi. Foi meu primeiro vislumbre de que havia outro mundo além daquele que conheci enquanto crescia. Tive uma amostra do quanto havia para se ver neste mundo e decidi que eu queria ver isso. Quando meus pais perguntaram onde eu gostaria de cursar a universidade, respondi: Havaí. Eu achava que seria um lugar fascinante. Campus, em Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda prova para morar e explorar. Não foi nenhuma surpresa quando eles me perguntaram quanto tempo eu passava na sala de aulas e quanto tempo eu passava na praia. A pergunta era válida. Mas, sabendo que eu não era o modelo de estudante e que provavelmente não iria muito longe numa universidade tradicional, eles concordaram com o primeiro ano e acham que, depois de um ano, eu tiraria aquela coisa de Havaí da cabeça e passaria a encarar com seriedade minha formação. Você foi embora do Havaí, disse Pat. Mas voltou. Sim, eu fui, admiti. Já que eu queria viajar, mudei realmente de universidade 5 vezes em 4 anos. Acabei me diplomando em marketing pela Universidade do Havaí. Sou a caçula de 3 irmãs, e já que meus pais obrigaram as 3 a terminarem a faculdade, enfiei meu diploma no envelope quando recebi e despachei-o para meus pais como um bilhete dizendo parabéns. Vocês merecem este diploma mais do que eu. Lembro-me de ter conhecido seus pais durante uma viagem que eles fizeram a Honolulu, disse Pat. Eles eram muito divertidos. Eu tive muita sorte, respondi. Meus pais sempre foram exemplos maravilhosos para mim. Desde que me entendo por gente, eles diziam que eu poderia conseguir qualquer coisa que quisesse. Foram eles que me incentivaram a pensar por mim mesmo e sempre insistiram nisso. O mais importante de tudo é que você seja feliz, viviam dizendo. E cumpriram o que diziam. Minha mãe, uma professora que sempre deu aulas no tradicional sistema escolar, além de ensinar crianças portadoras de deficiências, sempre foi a incansável otimista. Por intermédio dela aprendi o significado da bondade e do carinho, e de não se deixar abater pelos pequenos contratempos que aparecem. Será que vale realmente a pena ficar tão aborrecida com isso? Perguntava ela. Meu pai, homem de negócios e profissional de vendas, foi meu exemplo em matéria de honestidade e integridade. Ele me ensinou que, quando eu assumir um compromisso perante alguém, tenho de honrar esse compromisso a todo custo. Hoje, meus pais são as pessoas que mais apoiam e têm orgulho de tudo aquilo que Robert e eu fazemos. Minha história 27 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda prova e, como todas nós, você adorava o Havaí e ficou lá, disse Janice. Vamos ser sinceras, disse eu. Éramos jovens, solteiras, morávamos em Honolulu e tínhamos poucas responsabilidades. Quem não adoraria isso? É verdade, disse Janice. Foi uma época muito divertida. Meu primeiro emprego. Continuei contando minha história. Meu primeiro emprego em tempo integral foi no departamento de mídia de uma das maiores agências de publicidade de Honolulu. Foi um excelente primeiro emprego. Uma vez que Honolulu é uma cidade tão pequena, acabei conhecendo muito rapidamente a comunidade publicitária.
E era um grupo divertido de pessoas. Quando saí da agência, fui para o outro lado da arena da publicidade e consegui um cargo vendendo publicidade. Era nisso que eu estava trabalhando quando nos reunimos pela última vez. Como vocês talvez se lembrem, vendas não era bem meu negócio e não havia nenhum programa de treinamento na empresa. Aprendia-se rigorosamente fazendo. Eu tinha 25 anos e estava dirigindo uma revista voltada para a comunidade empresarial de Honolulu. Minha tarefa principal era vender publicidade na revista. Eu chefiava 2 representantes de vendas, e se não houvesse vendas, não haveria revista. A cada edição da revista, aumentava a pressão para vender mais espaço que na edição anterior. A gente se matava de trabalhar mês após mês. E seguia aumentar as vendas. Isso era onde você estava quando almoçamos juntas pela última vez, em Honolulu. E depois, para onde você foi? Perguntou Leslie. Fiquei na revista por aproximadamente 4 anos, mas aí achei que era hora de uma grande mudança. Meu plano foi o seguinte: primeiro, mudar-me para Nova York, a meca da publicidade mundial. 28 Mulher Rica Campus, em Mulher Rica, 1207, capítulo 4. Segunda PROVA. Uma das primeiras lições de pai rico que Robert me transmitiu foi a seguinte: o segredo do quadrante I ou quadrante do investidor é fazer seu dinheiro dar duro por você, de forma que você não tenha de dar duro para ganhar dinheiro. Segundo passo, trabalhar e subir a escada corporativa. Terceiro passo, ser recompensada com uma sala de canto na Madison Avenue. Esse era meu plano e eu estava seguindo à risca, pelo menos pensei que estava. Percebi rapidamente que meu plano tinha um problema. Descobri que, para subir na escala corporativa, eu tinha de me esmerar no cumprimento das ordens. Tinha de seguir exemplarmente as instruções. E, como vocês sabem, não gosto nada, que me digam o que fazer. E a história demonstra claramente que seguir instruções não é meu forte. Eu já disse que fui demitida 2 vezes de meu primeiro emprego, não disse? Então, achei que era hora de passar para o plano B. Então, admiti meu defeito de caráter, não funciono quando trabalho para outra pessoa. E pensei comigo mesma, sei o que vou fazer. Vou trabalhar por conta própria. Isso me colocou imediatamente em outro dilema, ou seja, eu não tinha a menor ideia de como se inicia uma empresa. Não havia crescido em contato com donos de empresas. Não sabia por onde começar. Que tipo de empresa eu queria? Ficava arrasada só de pensar naquilo. Mas ao menos havia uma coisa que eu sabia: queria ter uma empresa. Agora, conseguir o que eu queria já era outra história. Mas, sendo eu uma mulher atrevida de 20 e poucos anos, decidi, mesmo assim, mudar-me para Nova York e ver depois o que iria fazer. Meu primeiro encontro com Robert, convidei minha amiga Karen para um drink no TGI Frida's, a fim de conversar sobre meus planos de mudança para Nova York. Continuei. Encontramo-nos no bar depois de malhar e, enquanto conversávamos, ela viu seu amigo Robert chegar em companhia de alguns amigos. Karen me apresentou a Robert e isso foi tudo, ou pelo menos sei que seria tudo. Para encurtar a história, Robert ficou me convidando para sair do ranch pelo menos 6 meses e eu só dizia que não. Expliquei que estava de mudança para Nova York e não podia nem pensar em um novo relaciona. Minha história 29 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda provamento. Para complicar as coisas, Karen tinha namorado Robert cerca de 8 anos antes. Sendo assim, Robert telefonou para ela e disse: Karen, sei que você e Kim são grandes amigas. Você me faria um enorme favor? Karen respondeu: você está tramando alguma coisa. O que quer? E Robert, como bom vendedor que é, disse que era uma forcinha. Logo vi que você não estava só a fim de bater papo comigo, brincou Karen. Não deu outra. Karen começou a me dizer que Robert era um sujeito maravilhoso, etc. e tal. O problema foi que ela insistiu tanto nisso que comecei a achar que ela ainda gostava de Robert. E,
por lealdade, não iria sair com uma pessoa pela qual ela ainda se sentia tão atraída. Assim, 2 meses depois, eu ainda estava elaborando meu plano de mudança para Nova York. Àquela altura, Karen já havia me convencido de que não estava interessada em Robert. Robert me mandou flores e cartões postais de todos os lugares onde estivera durante os meses que ficou me paquerando. Uma bela tarde, ele telefonou e pediu-me novamente para sair com ele. Bem, eu já estava curiosa e adorando toda aquela atenção. Dessa forma, respondi, que tal hoje à noite? Voltando um pouco às técnicas de venda de Robert, ele já havia descoberto, por meio das sondagens que fizera junto a Karen, que eu gostava muito de duas coisas, champanhe e caminhar pela praia. Isso era tudo o que ele precisava para armar seu plano relativo a nosso primeiro encontro. Assim que cheguei àquele elegante hotel na praia de Diamond Head onde Robert morava, um valete abriu a porta de meu Toyota Celi, cor de laranja e disse, a senhorita deve ser Kim. Robert está à sua pera. Permita que eu a conduza até o apartamento dele. Passamos pelo saguão e pegamos o elevador até o andar de Robert. Ele abriu a porta do apartamento e eu entrei. Conversamos um pouco e, então, ele me levou para o Michel's, um dos restaurantes mais chiques de Honolulu, bem na praia. O maitre se aproximou e disse, já preparei sua mesa com vista para a praia, Sr. Kiyosaki, e o champanhe está gelando. Eu fiquei toda impressionada. Enquanto o garçom estava enchendo nossas taças, o maitre reapareceu e sugeriu, por que o senhor e a senhorita não levam suas taças para dar uma voltinha à beira d'água? Pronto. Eu me apaixonei. E, desde aquela noite, nunca mais me separei de Robert. 30 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda prova sócios à primeira vista. Naquele primeiro encontro, ficamos conversando até às 3 da madrugada. Ainda me lembro da pergunta mais importante que Robert me fez naquela noite, o que você pretende fazer na vida? A resposta saiu automaticamente, quero ter minha própria empresa. Não sou muito boa para aceitar ordens e adoro negociar, dessa forma, a solução para mim é ter minha própria empresa. A resposta de Robert foi, posso ajudá-la. Um mês depois, já havíamos iniciado nosso primeiro empreendimento. Além de sermos parceiros na vida, desde esse primeiro encontro, somos também sócios nos negócios. Naquela noite, Robert também explicou o modelo de empresa que seu pai rico lhe havia ensinado e desenhou este esquema. Tirei um bloquinho da bolsa e desenhei o diagrama do quadrante. Este é o quadrante Kasholov, disse Robert. Ele representa os 4 tipos de pessoas que atuam no mundo dos negócios. O I representa os empregados. O A representa os autônomos. O D representa os donos de empresas e o I representa os investidores. Atualmente, sou um disse eu. E, quando vi pela primeira vez este quadrante, perguntei a Robert, qual é a diferença entre um autônomo e um dono de empresa? Ele explicou que o autônomo pode ser uma médica, uma contadora, um mecânico ou uma esteticista. Os autônomos são donos de suas em Minha História 31 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda prova e ADITM empresas e trabalham para si mesmos. Os AIs são frequentemente os únicos geradores da renda de suas empresas. Um dono de empresa depende das pessoas que trabalham para ele e opera a empresa valendo-se de sistemas muito bons. A Microsoft, a Google e o Ponto Frio são exemplos de DS. A diferença entre tais e DS é que, quando um A tira um mês de férias, seus rendimentos cessam durante um mês. Quando ele vai almoçar, a renda é interrompida. Se o D tirar um mês ou um ano de férias, vai encontrar a empresa funcionando quando voltar tão bem ou melhor ainda do que funcionaria se ele não tivesse tirado férias. O segredo do investidor, disse Robert, é fazer seu dinheiro trabalhar por ele, de forma que ele não tenha de trabalhar pelo dinheiro. Então, quero, idealmente falando, passar para o lado D e I do quadrante, onde minha empresa continuará ganhando dinheiro, independentemente de minha presença, e meus investimentos continuarão fazendo a mesma coisa, concluí.
Assim é que se fala, disse Robert. Montamos nossa primeira empresa 2 meses mais tarde. Desenhamos um logotipo com as palavras ganhar, ganhar, mandamos bordá-lo em camisas e jaquetas e começamos a vendê-las em diversas conferências, seminários e convenções pelos Estados Unidos. A finalidade dessa primeira empresa era custear nossas viagens e nossa estada durante esses programas educacionais, ao longo de um ano, enquanto nos preparávamos para montar nossa próxima empresa. Observação: quando falo com mulheres acerca de empresas e investimentos, estou incentivando-as a passar do lado IA para o lado D e do quadrante Cachorro. É lá que seu esforço será mais bem recompensado. 1985, nosso ano de inferno. Em dezembro de 1984, vendemos tudo o que possuíamos, que não era muito, e deixamos Honolulu para começar a construir nossa empresa no sul da Califórnia. Não demorou muito, cerca de 2 meses, para ser 32 Mulher Rica Campus, em Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda prova exata, para que nosso dinheiro acabasse. Estávamos duros e sem emprego ou trabalho. Tínhamos um longo caminho a percorrer, antes que estivéssemos prontos para montar nossa empresa. Às vezes, não tínhamos nem onde pernoitar e dormíamos em um Toyota Celica em petição de miséria. Posso afirmar honestamente que 1985 foi o pior ano de nos SAS vidas. Como é que era? Perguntou Pat. Você já ouviu alguém dizer que o dinheiro não traz a felicidade? Perguntei. Claro, respondeu Leslie. Bem, posso afirmar, por experiência própria, que não ter nenhum dinheiro faz da gente uns desgraçados. Eu costumava achar que os ricos são gananciosos, desalmados e mesquinhos. Mas aí percebi, por mim mesma, que essas qualidades não são de maneira alguma exclusivas dos ricos. Quando ficávamos sem um tostão, Robert e eu brigávamos e censurávamos um ao outro. O ressentimento foi aumentando, e mostrávamos o que de pior havia em nós. Estávamos incrivelmente estressados. Para mim, o pior de tudo era que minha autoestima havia chegado ao fundo do poço. Eu sempre fui uma mulher otimista, alegre, assertiva e confiante. Mas, quando atravessamos esse período de vicissitudes, comecei a questionar e a duvidar de tudo em que acreditava, inclusive de minha capacidade de realizar alguma coisa. Eu me perguntava, será que exei alguma coisa, afinal? E o que havia começado como um pouco de insegurança se tornou rapidamente no que parecia ser, na época, um buraco enorme e profundo do qual nunca mais sairíamos. E como foi que vocês saíram dessa encrenca? Perguntou Pat. Uma noite de alívio. Robert e eu procurávamos literalmente as pessoas que conhecíamos um pouco e pedíamos abrigo por uma noite. Houve uma noite, durante esse período horrível, que nem eu nem ele esqueceremos jamais. Nossos cartões de crédito estavam totalmente estourados. Naquela época, a cobrança era manual, não existiam os terminais eletrônicos que hoje permitem. História 33 Campos, em Mulher Rica, 1207. Capítulo 4. Segunda prova. Admitem verificar o limite de crédito na hora em que o cartão é apresenta. Certa tarde, um amigo nosso nos levou até o 6 Pense Motel, um motel dos mais ordinários perto de San Diego. Entrei e coloquei meu cartão de crédito sobre o balcão da recepção, rezando para que o encarregado não conferisse meu crédito. Ele imprimiu um daqueles boletos de débito e entregou-me a chave de um quarto. Controlei-me para não fazer uma cara alegre demais na frente do sujeito. Estava quase correndo quando saí pela porta fora e voltei ao carro. E praticamente gritei para Robert: arranjamos um quarto. Arranjamos um quarto, de maneira que o recepcionista não pudesse me ouvir. Para muita gente, o 6 Pense seria apenas um motel vagabundo. Mas, para nós, naquela noite, foi o paraíso. Atravessamos a rua, entramos numa lanchonete Kentucky Fried Chicken e compramos um balde de galinha frita. Havia um armazém ao lado, onde compramos meia dúzia de cervejas. E, finalmente, fomos para o quarto, só nós dois. Pelo menos momentaneamente, tudo estava bem. Estávamos ao abrigo da tempestade. Naquela noite, dormimos agarrados um ao outro, sem saber como seria o dia seguinte, mas,
pelo menos por aquela noite, tínhamos cama e comida. Tenho certeza de que não teríamos sobrevivido aquele ano se não tivéssemos juntos. Nossos familiares e amigos diziam o tempo todo: por que não arranjam um emprego? Garantam um salário durante algum tempo, até que essa empresa de vocês esteja constituída e funcionando, mas nós sabíamos que arranjar emprego seria um retrocesso. Havíamos começado e não iríamos desistir agora. Sabíamos também que, se procurássemos o conforto de um salário, talvez nunca chegássemos a montar nossa empresa. Em retrospectiva, aquela horrível situação era, na verdade, a força que nos fazia avançar. Ela nos obrigou a encontrar uma saída da confusão em que havíamos nos metido. E, se a saída não era fácil, não seria por meio de um emprego. Estávamos decididos a montar nossa empresa. Já era tempo de assumirmos o controle e prosseguir. Finalmente, chegamos a um ponto em que ficamos simplesmente fartos do caos que havíamos criado. Robert chegou a concluir -34 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda provação de que ninguém iria facilitar a vida dele, exceto ele mesmo, e que era hora de tomar medidas drásticas. Eu decidi parar de sentir pena de mim mesmo e parei de culpar todo mundo por nossa situação. Eu e ele tomamos simplesmente a decisão de assumir o controle de nosso futuro e pôr mãos à obra. E foi o que fizemos. O que sua empresa fazia? Perguntou Janice. Montamos uma empresa educacional concentrada no empreendedorismo, respondi. Embora tivesse montado algumas empresas em Honolulu, antes de nos mudarmos para a Califórnia, Robert vinha estudando havia anos a maneira como as pessoas aprendem e os novos e inovadores métodos de ensino. Nossa empresa cresceu até incluir 11 escritórios em 7 países pelo mundo. Viajávamos constantemente, na maioria das vezes para o exterior. Leslie perguntou: quando foi que vocês se casaram? Casamos-nos em novembro de 1986, em La Jolla, Califórnia, respondi. Àquela altura, a empresa não estava de maneira alguma progredindo, mas já podíamos antever um futuro melhor. O que aconteceu com essa empresa? Perguntou Pat. Ainda é de vocês? Não é mais, respondi. Depois de dirigir a empresa durante 10 anos, nós a vendemos em 1994 e nos aposentamos. Eu estava com 37 anos e Robert, com 47. O melhor de tudo isso foi que ficamos livres. Financeiramente livres? Perguntou Pat. Sim. Não temos mais de trabalhar por dinheiro, respondi. Foi uma sensação maravilhosa. Foi então que Leslie ponderou: portanto, vocês devem ter vendido a empresa por um dinheirão, para nunca mais terem de trabalhar, especialmente se você tinha só 37 anos. Isso significa que vocês têm dinheiro suficiente para durar pelo menos 50 ou 60 anos, talvez até mais. Eu ri. É isso que a maioria das pessoas pensa. Não foi a venda da empresa que permitiu que nos aposentássemos. Se tivéssemos de depender minha história 35 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda prova daquele dinheiro para viver, provavelmente teríamos gasto tudo em no máximo 2 anos. Não entendo, disse Leslie, confusa. Conseguimos nos aposentar em 1994 graças a nossos investimentos. Temos todo mês uma renda que vem de nossos investimentos, principalmente em imóveis, que mais do que cobre nossas despesas. É isso que quero dizer quando afirmo que estamos financeiramente livres. Meu primeiríssimo investimento, não sei nada sobre investimentos, admitiu Pat. Para mim, é o mesmo que chinês. Eu também não sabia, respondi. Quando comecei, eu não sabia nem ao menos o que significa a palavra investimento. Tinha uma curva de aprendizado muito árdua pela frente. No que foi que você investiu? Perguntou Janice. Comecei por imóveis. Imóveis era uma coisa que fazia sentido para mim. Comprei meu primeiro imóvel para alugar em 1989. Era uma casinha bonita, com 2 quartos e um banheiro, em Portland, Oregon. Ficava a apenas 2 quadras de onde eu morava.
Mas devo dizer que foi a coisa mais assustadora que já enfrentei. Eu estava apavorada. Estava preocupada. Tinha medo de cometer erros que nos custassem caro. Eu realmente não sabia o que podia esperar. Não vou entrar em todos os detalhes agora, prossegui. Mas fiquei extasiada quando, um mês após a compra, recebi um fantástico rendimento de $50, ou fluxo de caixa, gerado por aquela propriedade. Fiquei viciada na hora. Hoje, controlo alguns milhões de dólares aplicados em imóveis, além de outros investimentos. E é por intermédio de meus investimentos, que rendem um considerável fluxo de caixa mês após mês, que estou financeiramente livre e sou totalmente independente hoje em dia. Janice disse, quando penso na palavra investimento, penso em CDBs, fundos de investimentos e ações. Normalmente não penso em imóveis. Você ganha dinheiro comprando e vendendo casas. 36 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207. Capítulo 4, segunda prova. Não se trata de comprar e vender. Trata-se de comprar e ter. Mas esse é um assunto muito extenso. Se vocês quiserem, podemos falar disso mais tarde. A Hit Dead Company, o que você e Robert fazem agora, já que estão aposentados, cutucou Leslie. Posso imaginá-los passando o dia todo à beira da piscina. Não fazemos nada semelhante a isso, respondi sorrindo. Naquele ano, compramos um rancho de 85 acres numa cidadezinha chamada Bisbee. Bisbee é uma comunidade de artistas, nas montanhas do sul do Arizona. Havia um barracão dilapidado na propriedade, que, na verdade, havia sido um velho ponto de parada das diligências, na época do Velho Oeste. Transformamos esse barracão numa maravilhosa casa de um só quarto, com um estúdio separado ao lado. Não havia televisão nem rádio, apenas paz e silêncio. Foi no silêncio de Bisbee que Robert escreveu Pai Rico, Pai Pobre, com o subtítulo que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro, que os pobres e a classe média não ensinam. Enquanto Robert estava escrevendo em Bisbee, eu estava em Phoenix, transformando um pequeno hotel num prédio de apartamentos. Aquilo era novidade para mim e fico feliz ao dizer que acabou sendo um belo sucesso. E, falando em sucesso, Pai Rico, Pai Pobre é hoje um dos 4 best-sellers que estiveram mais tempo no topo da lista dos mais vendidos do The New York Times. Antes do lançamento de Pai Rico, Pai Pobre, criamos e lançamos um jogo de tabuleiro chamado Cachorro 101. Desenvolvemos o jogo para ensinar especificamente às pessoas o que havíamos feito para nos tornar financeiramente livres. Ao jogar, as pessoas adquirem uma experiência prática sobre a maneira de investir e controlar seu dinheiro. No jogo, o objetivo é escapar da corrida dos ratos que a maioria das pessoas enfrenta a cada dia e ingressar na pista de alta velocidade, onde estão os grandes investimentos. E o segredo para mudar de vida é chamado fluxo de caixa. Quando o fluxo de caixa gerado por seus investimentos se torna maior do que suas despesas mensais, você já está fora da corrida dos ratos. Minha história 37 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda prova. Robert, eu e Sharon Lesher, nossa sócia nos negócios, financiamos a publicação de Pai Rico, Pai Pobre. Imprimimos 1000 exemplares do livro em abril de 1997. Para ser honesta, achei que teríamos presentes de Natal para distribuir até 2007. Nenhuma livraria quis saber do livro. Nenhum distribuidor o aceitou. Não houve sequer um atacadista que respondesse a nossos telefonemas. Dessa forma, começamos nós mesmos a vendê-lo. O primeiro lugar onde oferecemos o livro foi o lava-jato de um amigo. Colocávamos o livro à mostra em qualquer lugar que fosse possível. O livro começou a ser comprado, lentamente. A notícia se espalhou de boca em boca e, 2 anos depois, Pai Rico, Pai Pobre estava na lista de best-sellers do Wall Street Journal e nós estávamos literalmente nas nuvens. Francamente falando, não montamos mais nenhuma empresa, isto porque The Rich Dad Company já havia crescido muito além de nossas melhores expectativas.
O livro já foi publicado em mais de 46 idiomas e mais de 97 países. O jogo Cachorro 101 existe em 16 idiomas e esse número vai aumentar. Há toda uma série de livros O Guia do Pai Rico, bem como outros livros escritos por pessoas que nos orientam em matéria de investimentos e empreendimentos. O negócio todo cresceu e continua crescendo e virou uma marca registrada mundial, representando a liberdade e a independência financeira. Ninguém se sente mais exultante e grato do que Robert e eu. Que história de vida! Exclamou Leslie. Vocês atravessaram uma epopeia, nos últimos 20 anos, de sem-teto a aposentados, de Apo, sentados, a uma grande empresa internacional. Vocês têm sorte. Eu adoraria estar no lugar de vocês. Tive realmente muita sorte, admiti. Mas não sei se a maioria das pessoas estaria disposta a enfrentar o que eu e Robert aguentamos para chegar onde estamos hoje. Nós escolhemos o caminho mais difícil, o caminho que a maioria evita, em troca daquilo que, conforme previa, seria o caminho mais fácil no futuro. Felizmente, essa rota valeu a pena para nós. Pois é, essa é minha história. E uma coisa é certa, não foi uma vida enfadonha. 38 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda prova. Uma observação dirigida especialmente às mulheres. Conversando com tantas mulheres que conheci em The Rich Dad Company, pediam-me frequentemente, será que você não pode ir a fazer palestras para mulheres, sobre investimentos? Foi essa solicitação que deu origem a este livro. A principal finalidade de Mulher Rica é simplesmente inspirar as mulheres a agirem e entenderem que tornar-se financeiramente independentes não é um bicho de sete cabeças. Qualquer uma de nós pode conseguir. Bastar empregar algum tempo e ter um bom preparo. Uma das questões que, tenho certeza, se tornará cristalina por meio deste livro é a seguinte: hoje, mais do que nunca, nós, mulheres, não podemos mais depender de alguém, seja esse alguém um marido ou companheiro, nossos pais, o chefe ou o governo, para as encarregar financeiramente de nós. O que era verdade para nossas mães e avós não se aplica a nós, mulheres contemporâneas. Em minha opinião, as mulheres precisam aprender a investir, a fim de garantir uma vida segura, para si mesmas e seus filhos. Isso não é mais uma questão de escolha. As regras mudaram e já é hora de assumirmos o controle de nosso futuro financeiro. Minha história 39 Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 4, segunda prova.